É, meus amigos, quando a gente acha que não pode piorar, né? A coisa piora. Mas, enfim, né? Claro que a gente não vai aqui ficar passando pano, não vai ficar. Só que daí que a gente bater papo de torcedor, né, galera? É aquilo que a gente fala. Papo de torcedor não é pra, vou aloprar, descer o cacete. Pô, isso aí todo mundo já faz, né? A imprensa já faz, outros lugares. Aqui é aquele papo que a gente vai falar de torcedor para torcedor, né? Falar como é que foi o jogo rapidamente, porque ninguém quer muito saber de jogo, o que a gente pensa aqui do futuro, né? É, bem, vamos lá rapidamente o jogo, né? Que ninguém quer saber muito de jogo, mas eu acho que no geral, eu acho que a gente fez um bom jogo, claro, sempre pensando numa limitação de Série B, foi um bom jogo. Pô, primeiro tempo, tudo bem que no primeiro tempo eles começaram ali os 15 primeiros minutos, duas defesas que o Matheus Nogueira fez, e por coincidência isso diz muito sobre o time, por coincidência foram as duas em cima do Martinez, que estava voltando de contusão. Então, drible muito fácil do Criciúma. E outra coincidência também, esses 15 primeiros minutos foi exatamente os primeiros minutos de protesto da organizada. Né? Então, coincidência ou não, o Criciúma começou pressionando para quem acha que torcida não faz diferença, para quem acha, né? Não tenho ligação com a organizada, né? Nem conheço pessoal da organizada, mas a organizada, claro, dentro do limite que a lei permite, obviamente sem violência organizada, faz muita diferença no campo. Então, entre coincidência ou não, nos minutos em que a organizada ficou em silêncio, o time foi pressionado. Então, para a gente ver que isso faz sim diferença. Depois, o Paysandu retomou o controle do jogo, né? Os últimos 15 minutos dominou, teve três chances claríssimas, né? Com o Borassi, uma jogadaça do Benítez no último minuto e aquela famosa bola na trave aí do Rossi, que está passando aí no vídeo para vocês, vai ficar em looping passando aí para vocês, né? Então, eu acho que no jogo, aí segundo tempo, eles fizeram aquele gol numa falha clamorosa de novo do Luan Freitas, né? De fato, eu acho que o Luan Freitas, depois a gente vai falar disso sobre qualidade do time, eu acho. Já gravei um vídeo, tem um vídeo aqui que eu demonstrei para vocês o quanto esse nosso elenco ele não é tão ruim para estar nesse nível. Pode não ser um elenco para brigar para acesso, mas não é um elenco para estar nessa posição. Mas o Luan Freitas, de fato, eu acho que é um zagueiro que pode até ter futuro, né? Ele até sai, ele consegue, a gente vê que não é aquele zagueiro duro, consegue sair jogando e por isso mesmo entrega. Por quê? Porque falta maturidade, falta mais treino, mas quem sabe daqui a um tempo é um jogador que a gente até veja em outro time de Série B e vai até sentir saudade, mas no momento ele não deixa saudade se ele for embora. É, então, eu acho que no geral, no campo e bola, a gente foi bem e é aquela história, né? Como todo time visitante faz, né? Eu acho que até eles fizeram demais por iniciar pressionando. Fizeram um gol e se recolheram e saíram no contra-ataque, né? Por sorte, a gente só levou um contra-ataque perigoso. Por sorte, a gente só levou um contra-ataque perigoso. No geral, ficamos em cima, mas aquela historinha de sempre. Colocou o Eliel lá e cruzava a bola na área e ainda da intermediária. Beleza, eu entendo também a limitação. Essa foi a história basicamente do jogo. Eu acho que a gente merecia sim a vitória, merecia, jogamos muito melhor que o Criciúma, né? E aí a gente cai naquele problema que a gente já sabe, né? Desde o início todo mundo já sabe, que foi a falta de planejamento, né? Eu não gosto muito de falar de diretoria, porque eu acho que futebol é campo e bola. Mas nesse nosso caso, nessa nossa temporada, é muito claro, galera, é muito claro. Então, se a gente for dividir em três blocos, né? Diretoria, técnico e jogadores, né? Nessa ordem, quem tem menos culpa é jogadores. Primeiro diretoria, depois técnico e depois jogadores. E por quê? Se a gente for diretoria, ela foi essencial, né? Ela foi essencial para que essa tragédia, né, que eu não vou chamar de tragédia porque eu acho que ainda tem sim solução, para que essa tragédia se anunciasse. Pô, como é que tu pega um elenco de 28 jogadores para jogar quatro campeonatos? Olha só, a tão esperada, né, o tão esperado tempo de folga, que seriam aí os 10 dias, o tão esperado tempo de folga, ele veio, né, 10 dias de folgas, o que aconteceu? Jogadores se arrastando em campo. Pô, eu tava lá no campo e eu tava lá na cadeira. Cara, vamos lá, se a gente pegar um a um, primeiro, né, primeiro, vou pegar jogador por jogador, mas primeiro, a gente teve três substituições no primeiro tempo, porque a outra foi quando virou o intervalo, então são três, que não foi opção do técnico. Quintana saiu,
Martins saiu e Matheus Nogueira saiu. Porra, tu já perde de 5, tu já perde 3. Não tô querendo aqui inocentar o Luizinho, que eu já vou dizer também a parcela de culpa dele. Então, porra, de 5 tu já. No primeiro tempo tu já perde 3 que não foi vontade tua. E aí eu vou lá, jogador por jogador. E eu tava na cadeira e consegui ver muito bem isso. Começa pelo lateral direito. A gente não tinha o Edilson sequer foi relacionado. Depois, Brian Borges que entrou. O Brian Borges, ele jogou o segundo tempo inteiro mancando. O segundo tempo inteiro ele andava mancando. Aí a gente tem zagueiro. Maurício Antônio precisou sair por contusão. Quintana precisou sair por contusão. Aí a gente vai para a esquerda. Heverson saiu, mas aí eu acho que o Heverson foi opção técnica. Depois a gente vai para a cabeça de área. Que foi o Martins, né? Que saiu. Depois a gente vai pro André Lima e Matheus Vargas, tudo bem. Eles conseguiram ficar até o final. Depois a gente tem Rossi, comando de ataque Borassi, que não aguentou. Borassi, desculpa, Benítez, que não aguentou e saiu. E lá na esquerda o Borassi, né? Que conseguiu ficar até o final. Então você vê aí de 11 jogadores, né, quase ali 9 não aguentaram. 8, 9 não aguentaram, né? Só quem ficou mesmo para valer foi André Lima, Vargas, olha lá, Borassi e Rossi. O resto não aguentou. Então, pô, me diz aí, como que um técnico vai conseguir fazer milagre num time desse? Agora, qual é a parcela de culpa dele? Quem foi que ele colocou? Tudo bem, o Marcelinho vinha entrando, né? Pelo menos a gente pode discutir a qualidade, mas é um cara que é voluntarioso, é um cara que se entrega. Mas, pô, o Eliel já tinha tido a oportunidade de 2 tempos. Depois ele teve um tempo inteiro. Porra, cara, me perdão da palavra. O cara tem que ter técnico, porra. Ele tem que ter culhão. Vamos apostar no cara da base. Porra, eu já tentei o cara 2 vezes. Meu irmão, eu vou arriscar aqui, vou botar o cara da base. Ah, mas aí o cara da base, ele não tem experiência. Porra, cara, a gente tem que experimentar, tem que arriscar. Tu já não tinha colocado o cara antes, então nesse ponto aí eu coloco assim na conta do Luizinho. Não relacionou os caras? Não relacionou lá os caras? Então por que não arrisca, pô? Botava o moleque lá, o Thales, pô, botava ele. O outro lá de Guiné-Bissau, que ele é de beirada também, colocava o cara até alto, pô, pra tentar cabecear. Então, eu acho que não é só a história de coitadinho do Luizinho, que o elenco tá cansado, que o elenco tava todo estourado, né? O Paysandu por pouco não terminou com um jogador a menos por ausência de substituição, viu? Por limite de substituição, porque tava nesse limite aí. Então, não acho que ele é de todo coitado, né? Agora numa escala. E sabe o que é mais engraçado? É um planejamento, como é que eu posso dizer, amador, né? Por isso que o título da nossa thumb é Time grande, diretoria pequena. Porque, galera, é o seguinte: camisa ganha, ganha. Camisa ainda ganha muito, sim. Camisa pesada ainda ganha. Mas hoje em dia, com pontos corridos, tanto que o que fez a gente ganhar do Goiás com 40 mil pessoas lá foi a camisa. Então a camisa ganha. Mas quando tu vai para ponto corrido, a camisa tem peso? Tem. Mas ela cada vez tem um peso menor. Por que que tu acha que os times lá do interior de São Paulo sobem tanto? Vivem subindo para A, caindo para B, cai para C, volta para B. Porque é uma questão de estrutura. Estrutura, e não precisa ter. Ah, não vamos ter uma estrutura que tem um Mirassol, que tem um CT maravilhoso. Não precisa. É minimamente uma organização. Vamos nos organizar. Pô, o Paysandu tem receita, o Paysandu tem receita de torcida também. Vamos fazer um planejamento de 3, 5 anos para ir formando base, para ir contratando jogador pontualmente. Aí a gente fica nessa loucura. Ó. Ano passado era um time, esse ano é outro time. Então eu não estou nem falando de planejamento de Super CT, não. Estou falando de um planejamento básico. E uma mínima, sabe aquele negócio do dever de casa, do feijão com arroz? Isso aqui não tem. Aí eu tenho certeza que a gente vai dizer, por culpa da diretoria. Aí a diretoria vai dizer, não, mas aí é culpa do antecessor. Aí o antecessor vai dizer, não, mas eu sou do mesmo grupo que tu. Então é culpa do outro grupo que estava ano retrasado, né? Há 3 diretorias atrás. Então, meus amigos, eu acho que, gente, e assim, não vou dizer que dá pena, né? Mas eu me associo aos jogadores, cara, a gente vê os caras se entregando, correndo. Por isso que eu digo, enquanto eu ver que tem vontade, eu vou ao estádio, porque eu vejo que o jogador se entrega. Agora falta qualidade, aí tu vê, já falta a qualidade. E os caras estão todos estourados, aí é difícil, cara.
Aí é muito difícil. Muito difícil. Fiz um vídeo aqui, continuo dizendo, o nosso elenco não é. Tanto que é o seguinte, olha só, de novo, eu fiz um vídeo mostrando isso, mas rapidamente, só pra gente ter uma noção aqui, ó. Deixa eu te mostrar um negócio. Vamos lá. Vamos lá, te mostrar aqui na prática. Olha só. Olha aí. Vamos lá. Tu acha mesmo, será mesmo que o nosso time ele é tão ruim assim? Olha aí. Se a gente pegar a tabela do Paysandu aqui, ó, vamos lá, desde a primeira rodada. Vamos lá, desde a primeira rodada. A gente jogou a primeira rodada contra o Atlético. O que aconteceu? 1-1. Quem fizesse o gol ganhava. Teve aquela entregada do Brian lá. Atlético Paranaense ganhou. Contra o Vila Nova, a gente com 6 desfalques lá empatou. E a primeira vez que o Benítez apareceu lá para valer, quase a gente empata. Ele até meteu uma bola na trave. Contra a Chape, até os 35 a gente estava dominando. E aí levou 2 gols rápidos. E depois foi um desastre, né? Aí, contra o Operário, empatamos, com 6 desfalques também. Contra o CRB, o nosso gol foi o gol em que a gente levou, foi o gol que o Benítez sentiu. E aí o cara entrou sozinho na área e fez o gol. Né? Lembra que ele sentiu, o cara entrou na área e fez o gol. Depois, contra o Volta Redonda, aí sim, esse jogo foi horrível, né? Esse jogo foi horrível. Depois, contra o América, fizemos 2-0 e sofremos empate dos 40 minutos para frente. 8ª rodada contra o Goiás, a gente empatou aqui em Belém, o líder, né? O líder. Na 9ª rodada, fizemos 1-0 no Novo Horizontino e quase fizemos o 2-0. Depois, com a questão física de novo, o time morreu. E agora, na 10ª rodada, perdemos uma carrada de gol. Então, perceba que nesses 10 jogos, a gente não teve um jogo que, nossa, como o time dominou, nossa, como o time contrário é muito bom. Meu Deus, diferente do ano passado que a gente tinha um Mirassol da vida, a gente tinha um Novo Horizontino, a gente já tinha um lugar cativo do Santos, que todo mundo já sabia que ia subir, a gente tinha o Sport que não aguentava mais ficar na Série B. Então, esse ano, né, ainda bem que eu gravei esse vídeo muito tempo atrás, pode olhar, eu acho que vou deixar ele até aqui nos cards, né? Eu gravei isso há muito tempo atrás. A Série B desse ano, não é, com esse time aí, se tivesse um planejamento para ter mais atletas que pudessem se revezar, mesmo com a qualidade desse time, eu tenho certeza que no mínimo a gente estaria ali no meio de tabela. No mínimo, né? No mínimo a gente estaria ali no meio de tabela e não como a gente está agora nesse momento, né? Mas, galera, o que é que eu acho? A despeito, né, de tudo isso, né? Mesmo com tudo isso, né, não só por ser torcedor, né, não só por ser torcedor, eu acho que sim, claro, ainda dá para acreditar, desde que a gente traga aí no mínimo 3 jogadores bons, e quando eu falo é bom de Série B, tá, pessoal? Porque o Vargas, não sei o quê, porque o André Lima. Galera, a gente tá falando de Série B e dessa Série B. A gente não tá falando de uma Série A, né? E um Paysandu com rios de dinheiro, né? Então, quando a gente fala em jogador bom, a gente está falando jogador bom para essa Série B, tá? Porque se você for pegar, beleza, Matheus Vargas não é o 10 mais criativo do mundo, mas quantos 10 tu tem na Série B aí? O Borassi, o Benítez, cara grosso lá na frente, beleza. Quantos atacantes matador tu tem? Conta no dedo aí, né? Tu conta no dedo aí. Os caras... O Anselmo Ramon é mito há 1000 anos na Série B. O Anselmo Ramon é mito há 1000 anos na Série B. Então, não é assim não é assim de achar que, porque tem que... Não é assim. Então, o que a gente precisa? Eu acho que 3 caras bons de nível Série B, né? Nível Série B. E 3 caras normais de Série B, para reforçar o elenco. Com esse reforço, eu acho que ainda dá. Porque olha só, galera, eu acho que, assim, claro, a gente fica puto, né? É muito difícil, mas peraí também, né? Vamos jogar a toalha completamente para isso aqui, ó. Para isso aqui a gente vai jogar a toalha. A gente tem 4 pontos e o cara fora da zona tem 9. Volta Redonda e Criciúma tem 9. Né? Volta Redonda 10, Criciúma 9. Esses times aqui são tão bons assim que a gente não vai conseguir tirar 5 pontos em 28 rodadas? Será mesmo que a gente não vai conseguir isso? Tirar 5 pontos em 28 rodadas? Sinceramente, se for, olha, eu sei que a gente fica chateado, mas jogar a toalha nesse momento não.
Aí também a gente, beleza, o torcedor tem que, eu não vou ser aqui sommelier de torcedor, né? No outro dia a gente fica puto, quer jogar toalha, xinga, mas desistir disso aqui, aí sim, aí eu volto para a camisa, né? Apesar da camisa não ser hoje em dia não pesar tanto quanto antes, mas aí eu volto para a camisa. Paysandu não dá para desistir isso aqui não. 5 pontos não é para desistir não. Beleza? Então é isso, meus amigos. Vamos juntar os cacos aí. Quem sabe, né? Como sempre, o torcedor é sempre o próximo, é a esperança, né? Quem sabe a gente não bate Cuiabá lá. Aí lá quando a gente volta aqui contra a Ferroviária, acho que é contra a Ferroviária, não, acho que é contra o Botafogo, né? Deixa eu ver aqui, acho que é contra o Botafogo o nosso próximo jogo. Aqui, ó. Depois do Cuiabá é contra o Botafogo aqui em São Paulo. Então, quem sabe, né? Quem sabe a gente não ganha do Cuiabá lá, vem a primeira vitória de onde a gente sempre espera, o Cuiabá que ganhou o Atlético fora de casa, vem de onde a gente menos espera, e aí quem sabe lá está, a gente de novo feito leso na Curuzu, eu acredito, né? Eu espero ser esse leso aí mesmo. Tá bom, meus amigos? Não se esqueça aí, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, dar aquele like maroto lá para ajudar o canal, beleza? Um abraço e até a próxima.